Boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, que a presença do Senhor continue abundante, seja abundante na sua vida, assim como nessa noite, em nome de Jesus, amada igreja. É com muita alegria que eu volto a trazer uma mensagem do Senhor para o seu coração, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra suas Bíblias em Jeremias 16, a partir do versículo 1, amém? Nós vamos ler do 1 até o versículo 9, amém? Portanto, diz assim a bendita palavra de Deus ao profeta Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves dos céus e os animais da terra. Porque assim diz o Senhor: não entres na casa do luto, não vais a lamentá-los, nem te compadeça deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados. Não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-los por causa da morte, nem lhe darão a beber do copo da consolação pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar perante vós e em vossos dias a voz do regozijo e a voz da alegria, o canto do noivo e o da noiva. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, uma palavra muito forte. A gente percebe que Deus, ele estava muito triste, muito chateado com o povo de Israel. Lendo o texto Jeremias 16 e Jeremias 17, você vai perceber o que acontecia com aquele povo naquele exato momento. Eu chamo a atenção dos irmãos para o que acontece com o povo neste tempo. Nós vamos ver que os fatos, as situações, elas são semelhantes àquelas que aconteciam com o povo de Israel nesse período aqui, que é o período do Antigo Testamento. Muitos não dão crédito ao Antigo Testamento. Eles acham que o Antigo Testamento, depois da vinda do Senhor Jesus, aquilo já se passou. Esse Deus de hoje não é o Deus de antigamente, mas eu quero dizer para os irmãos nessa noite, para aqueles que estão me ouvindo, que o Deus de hoje é o Deus do passado, é o Deus do início, da construção de todos os tempos, será o Deus e é o Deus da eternidade, o Deus do futuro. Esse é o mesmo Deus que se manifesta nessa noite com uma palavra muito pesada sobre o povo de Israel. O povo de Israel vivia momentos de idolatria, um momento em que o povo só observava só os seus interesses, um povo que vivia apenas as concupiscências da sua carne, os seus desejos. E quando nós olhamos para esses elementos, a gente compara para os dias de hoje, você vê uma grande massa vivendo os mesmos caprichos do povo de Israel. Prosseguindo, Jeremias ainda 16, o versículo 10, diz assim, olha: quando anunciares a este povo estas palavras, e eles te disserem: por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade, qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Aí Deus diz assim para eles, olha: então responderás no versículo 11: porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram e os adoraram, mas a mim
me deixaram e a minha lei não guardaram. Vós, para os dias de hoje em que o povo estava vivendo, vós fizeste pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvido a mim. Irmãos, quando a gente para olhar os dias de hoje, meu irmão, não muda nada. Não muda nada. Você sai para evangelizar, você sai para falar do amor de Jesus para o povo, para a humanidade, você encontra muito crente afastado da palavra do Senhor. Muito crente que não quer nem dar mais ouvido, ele não quer nem gastar um tempinho para ouvir a palavra do Senhor, na expectativa de que a palavra possa gerar transformação na sua vida. Ele já decidiu viver longe do Senhor. Aqui nesse capítulo nós lemos muitos malefícios que o Senhor, ele colocava o povo que havia esquecido dele, esquecido dos seus preceitos, esquecido da sua palavra, porque agora eles estavam vivendo os desejos da sua carne, era apenas os seus afazeres, tudo aquilo que dava na sua mente é o que eles faziam. Amados, nessa noite eu trago a memória, eu trago a sua lembrança. Não viva os desejos da sua carne. Não viva, amados irmãos. Você tem liberdade. Deus te deu liberdade. Deus te deu o discernimento. Deus te deu a sabedoria. Deus te deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para você poder escolher entre bênção e maldição. Aqui nesse exato momento você pode perceber que o povo escolheram viver a maldição. Mas nessa noite eu clamo em nome de Jesus que você busque viver a bênção do Senhor, viver o melhor que o Senhor tem para a sua vida. Amém, irmãos? Viver o melhor que o Senhor Deus tem para a sua vida. A situação desse povo que ele vivia é uma situação muito ruim, muito péssima situação de amargura, situação de pranto, situação de morte, situação de desespero, situação onde a vida do povo só estava em declínio. E o interessante é que a gente olha para esses dias, você vê a vida de grande parte do povo, grande parte da humanidade vivendo uma vida em declínio, perdida, em vícios, em prazeres. Amém? A Bíblia diz para mim e para você, aonde estiver o seu coração, ali está o teu Deus. Ali está aquilo que você tem buscado, onde estiver o teu coração. Por isso nós precisamos, amados irmãos, nos visitarmos, a gente tentar identificar aonde é que se encontra os meus desejos, aonde é que eu tenho gasto o meu tempo, o que eu tenho buscado fazer com o meu tempo, o que eu tenho dedicado a maior parte do meu tempo, porque talvez você vai encontrar algo em que o povo de Israel vivia nesse tempo e ali havia já uma maldição em que o seu Deus havia colocado para ele. E nessa noite eu quero abrir os seus ouvidos espirituais, a sua mente para você acordar, para você despertar para a real situação em que você encontra no dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus disse assim para aquele povo, ainda continua dizendo para aquele povo: eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, aos quais os pescarão. A gente olha para o dia de hoje, como é que a humanidade tem sido pescada, amados irmãos? Como é que a humanidade tem sido pescada? Pelo traficante de drogas, são pelos botequins, pelas bebidas alcoólicas, pela prostituição. Tantas coisas têm pescado a vida do homem. Muitas coisas têm ceifado a vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes e de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas.
Ainda diz mais, porque os meus olhos estão sobre todos os meus caminhos, todos os seus caminhos. Diz o Senhor que os olhos do Senhor estão sobre todos os nossos caminhos. Ninguém se esconde diante de mim, nem se esconde a sua iniquidade aos meus olhos. Isso está no versículo 16 e 17. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, então, você tem que despertar, porque de repente você está vivendo um momento de idolatria e você acha que você está fazendo as coisas escondidas, que Deus não está vendo, mas Deus está dizendo nessa noite para mim e para você que não tem aonde nós nos escondermos, nem na fenda da rocha você estará escondido dos olhos do Senhor. É um despertar para a sua vida, meus amados irmãos. É um despertar. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor Deus. Ó Senhor Deus. O Senhor Deus diz assim também para a gente agora no capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Tem muita gente, irmão, vivendo ainda dias prazerosos nesses tempos ainda, mesmo se desviando do Senhor, ele ainda tem vivido tempos agradáveis, mas o interessante é que ele não tem despertado, porque ele não tem enxergado a mão do Senhor ainda sobre a sua vida. Porque ele tem estado cego diante daquilo que o Senhor ainda continua fazendo em sua vida, às vezes até por misericórdia, dor no coração. Nosso Deus é um Deus misericordioso, amados irmãos, mas Ele diz que a sua ira, a sua justiça, ela mais cedo ou mais tarde ela virá. Amém? Eu separei aqui para alguns irmãos aqui alguma idolatria comuns nos dias de hoje. A autorrealização. Às vezes você busca de forma frenética se autorrealizar, mas nessa busca frenética você esquece do Senhor. Amor próprio, aspiração excessiva por títulos e cargos na igreja, até mesmo no mundo secular. O egoísmo, a ausência de altruísmo. Tudo são idolatrias nos dias de hoje. Tudo são deuses que se levantam no dia de hoje, na sua vida e na minha vida. Se nós não tivermos com a mente aberta para a palavra do Senhor, nós vamos nos perder. Desejo de ser famoso, autoexibição. Querer estar em alvo, querer estar no foco de todas as coisas. E com isso esquecendo que quem tem que ficar em foco é o Senhor Deus. Amém? Autolatria. Eu idolatro a mim mesmo. Tem muita gente se autolatrando, muito auto-idolatrando. Tem muitos homens, muitas mulheres, muitas jovens perdendo tempo diante dos espelhos, gastando maquiagem, gastando tempo, apenas se admirando e esquecendo do autor e consumador da nossa fé. Presunção, muita gente presunçosa. Comodidade em excesso, preguiça. Teologias que satisfazem a certas paixões mundanas ou necessidades e gostos pessoais, como está lá em 2 Timóteo 4,3. Culto, adoração a anjos. Culto e adoração a anjos e não a Deus. Tem gente que perde um tempo com fanatismo, olhando cantores, olhando atores, andando, observando gente novas, conjuntos novos, surgindo grupos novos ali. Você gasta o seu tempo observando, amando, idolatrando, adorando todas essas coisas e esquecem dos mais importantes, que é o Senhor Deus na sua vida, assim como o povo de Israel havia feito nesse tempo. Determinados
bailes gospel, dentre muitas outras coisas. Tais idolatrias, irmãos, elas vão se infiltrando nos tempos e na vida dos crentes sorrateiramente e vagarosamente, até que muitas delas sejam consideradas como coisas normais e comuns, até que muitos digam a respeito delas, não tem nada a ver, ou é só um jeito diferente de se adorar a Deus. Enganam-se. Quando não é muito, o homem busca até mesmo pretextos bíblicos para atender às suas próprias necessidades e autolatrias, como é o caso da aceitação ao homossexualismo dentro da igreja. A prática, eu não estou dizendo a aceitação do indivíduo que é homossexual, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aceitando a prática homossexual dentro das igrejas. Em nome de Jesus, amados irmãos, Deus ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, e a prática do homossexualismo é pecado diante do Senhor, porque sim, assim diz a santa e gloriosa palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Homens controversos que adoram sua própria vontade e que querem satisfazer os seus prazeres de maneira que tem aparência de correta. Quantos homens, eles querem viver os seus prazeres apresentando uma aparência correta, mas tudo é engano do seu coração, porque eles têm vivido apenas o desejo do seu coração, o desejo maligno do seu coração. Oh, amados irmãos, existem muita coisa que os homens de hoje, quando digo homem, eu estou generalizando, o homem e a mulher nesse tempo, têm se deixado se perder diante das atrocidades do maligno, tentando inserir e implementar isso no nosso meio, dentro da nossa casa, dentro da igreja. E nós, como servos do Senhor, nós temos que estar bem atentos a essas práticas, a essas coisas que querem entrar sorrateiramente dentro dos nossos cultos, dentro da igreja, dentro da nossa casa. Precisamos estar atentos, amados irmãos, à televisão, à mídia, à internet. Temos que estar atentos a tudo que tem tentado adentrar dentro do nosso lar. Amém? Por isso eu repito mais uma vez o que está em Jeremias 17, no versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia num homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Em contrapartida, o Senhor Deus diz assim agora, no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. O que Deus está dizendo isso, amados irmãos? Que quando você tem o Senhor como o seu Deus, mesmo no tempo difícil, a sua esperança, o seu regozijo, a sua alegria, ela estará descansando no Senhor, porque você sentirá a mão do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só o nosso Deus conhece o nosso coração. Diz assim, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu próprio proceder, segundo o fruto das suas ações. Eu não sei o que você está colhendo no dia de hoje, eu não sei qual é o fruto que você está colhendo, mas eu quero
trazer uma palavra de despertamento para você. Se o fruto que você está colhendo nessa noite não é um fruto agradável, não tem sido bom nem para você, nem para sua família, desperte nesta noite com esta palavra, porque o Senhor, Ele conhece os teus pensamentos, Ele prova as tuas ações, Ele está vendo tudo que você está vendo, tudo que você está fazendo, e está te dizendo nessa noite que você irá colher do fruto que você está plantando. Aleluias! Continuando no versículo 11: como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio dos seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O que é uma pessoa insensata? Uma pessoa insensata é aquela que não está nem enxergando aquilo que está acontecendo com ela, nem com quem está do seu lado. Às vezes o insensato ele está vendo que as coisas estão ruins, as coisas estão péssimas. Às vezes ele está enxergando que é a falta do Senhor, e ele poderia tomar uma atitude, mas ele decide permanecer longe do Senhor. Que nessa noite essa palavra ela possa entrar no seu coração, assim como ela entrou no meu coração, e gerar um fruto positivo, e gerar um fruto rico, um fruto abençoado que venha da mão do Senhor. Que você possa viver uma vida diferente daquela que eu acabei de falar, daquela que são os frutos, que hoje, nesse tempo, nós encontramos, não vivendo os frutos, vivendo a idolatria que o povo antigamente viviam, que era o bezerro de ouro, não, é o outro tipo de idolatria que eu coloquei para vocês, que haja um despertar sobre todo tipo de idolatria que nós comentamos nessa noite, e que você dê uma nova direção em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar com você nessa noite, para que o Espírito Santo possa falar com o Espírito vivificado, que é o seu Espírito, e que essa palavra venha entrar nos seus ouvidos espirituais, alcançar a sua alma, onde é o centro do seu entendimento, e que isso possa gerar mudança em você, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, nosso Deus, mas esta noite, noite de palavra, noite de revelação, ó Deus, e eu te clamo em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha revelar, ó Deus, aos teus filhos, ó Deus, os caminhos que teus filhos têm seguido, ó Deus, que o Senhor venha apresentar aos teus filhos, ó Deus, o fruto, ó Deus, que eles estão colhendo nesse tempo, ó Deus, que possa haver um despertar, que eles possam, ó Deus, ser pessoas, ó Deus, que consigam entender o fruto que eles estão colhendo, ó Deus. Se forem frutos bons, glórias a Deus, mas se forem frutos ruins, em que eles possam despertar e mudar, ó Deus, o rumo de suas vidas, e assim usufruir daquilo que tu tem o melhor para as suas vidas. Amém? A tua palavra diz que se nós obedecermos, nós comeremos o melhor desta terra. E assim eu clamo em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor venha abençoar todo aquele que tem te obedecido, ó Deus, e aquilo que não tem conseguido te obedecer, ó Deus, que haja um despertamento nesta noite, ó Deus, e ele possa voltar a ser um ser um homem voltado para ti, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite e até amanhã no nosso Pão Diário. Amém?